Fala galerinha, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa segunda aula, vamos iniciar. Hoje a gente vai estar falando sobre composição corporal, mais precisamente sobre o RCQ, que seria a relação cintura-quadril, ok? Nós vamos partir para a nossa aula. Bom, como eu disse anteriormente, nós vamos falar sobre composição corporal. A avaliação da composição corporal ela tem recebido uma importância cada vez mais devido ao papel dos componentes corporais na saúde humana. O excesso de gordura corporal e a sua distribuição centralizada, ela se destaca pela influência no aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis, principalmente aquelas doenças cardiovasculares. Ou seja, hoje em dia se torna muito importante você fazer uma avaliação corporal com o decorrer do tempo, para você saber como que está indo a sua quantidade de massa magra, a sua quantidade de massa gorda, verificar como está a sua questão da sua hidratação corporal. Então, uma avaliação da composição corporal hoje em dia, ela se faz importante. Hoje em dia não basta só você ir no médico, fazer um exame de sangue somente. É importante também o exame de sangue, mas se você puder alinhar isso a uma avaliação física, com uma balança de bioimpedância, você vai estar tendo uma boa margem para você saber se seu corpo está legal, se você está com uma composição corporal satisfatória de acordo com a sua idade, de acordo com o seu biotipo e tudo mais, ok? Hoje em dia a gente tem uma grande questão que é a obesidade. A obesidade, ela, segundo a Organização Mundial da Saúde, ela é caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal no indivíduo. E para o diagnóstico adulto, o parâmetro mais utilizado, mais normal a ser utilizado é o IMC. A gente vai ver mais para frente como que funciona essa questão do IMC, que é o índice de massa corporal. Mas quando você tem uma obesidade, significa que você está com uma gordura corporal no seu organismo acima do que é normal, acima do que é permitido, vamos dizer assim. E aí, isso estando acima do que é permitido, ela não vai ser legal para a sua saúde, ela vai te trazer algumas consequências e essas consequências elas podem acarretar em ser doenças crônicas não transmissíveis. E aí, como eu tinha dito anteriormente, principalmente essas doenças que são cardiovasculares, por exemplo, problemas no seu coração, problema em relação à sua pressão arterial, que tudo isso vai influenciar no seu coração, beleza? O excesso de gordura corporal e a sua distribuição centralizada se destacam pela influência do aparecimento de doenças crônicas, como eu tinha explicado anteriormente, beleza? Bom, a gente tem dois tipos de obesidade. Falando sobre obesidade ainda, a gente tem a obesidade ginoide e a obesidade androide. O nome é um pouquinho engraçado, né? A gente está acostumado aí a ter o telefone com o sistema Android, mas não tem nada a ver com isso não, tá? Então, a gente tem esses dois tipos aí. E a gente traz essa maçã e essa pera aí, por quê? Para você poder entender que quando a gente trata de obesidade ginoide e obesidade androide, os dois formatos que o corpo fica é basicamente no formato de uma pera e de uma maçã. A gente vai observar aí na imagem seguinte que a gente vai poder ter esse detalhe aí. Por exemplo, a mulher aí ela tem o formato de uma pera, nesse caso, e o homem o formato de uma maçã. Interessante saber que esse formato de maçã, que seria o formato relacionado à obesidade chamada androide, ela é a mais perigosa. Por quê? Porque ela tem uma grande quantidade de gordura corporal centralizada e localizada na região dos órgãos. E aí se torna uma gordura visceral com bastante quantidade, né? Com uma quantidade acima do que é comum. E tendo essa quantidade acima,
em relação à gordura visceral, a gordura visceral ela é um dos maiores causadores de infarto. Por quê? Porque tem uma grande quantidade de gordura corporal naquela região ali centralizada, e isso faz com que o seu organismo ele não funcione tão bem como deveria por conta daquela quantidade de gordura. E a obesidade esnoide ela tem formato de pera, ou seja, tem um acúmulo de gordura não centralizado na região da barriga, mas mais na região dos glúteos, do quadril, da perna. E aí você consegue observar através dessa imagem aí onde centraliza mais a questão da gordura. Beleza? Não necessariamente só as mulheres vão ter ginoide e os homens vão ter androide, tá? Existem casos que a mulher vai ter o tipo de obesidade androide e o homem pode ter a ginoide. Só que o normal, o mais comum é esse, é a mulher ter o formato de pera e o homem o formato da maçã. Beleza? Mas pode acontecer o contrário. Pulando aí o slide, a gente vai estar falando sobre obesidade ainda, e a gente vai estar falando a obesidade como um fator de risco para uma série de doenças. Bom, o obeso ele tem mais propensão a desenvolver problemas como hipertensão cardiovascular, diabetes e entre outras, do que a pessoa que ela não está não é no modo, né? Mas ela não está obesa. Se a pessoa ela tiver com peso normal no corpo dela, ela tem um risco sim de contrair alguma doença desse tipo, uma doença crônica, mas o risco dela é bem menor do que uma pessoa que está com sobrepeso ou que está com uma obesidade, ok? A gente vai estar vendo uma imagem aí que é como se fosse um termômetro. Quando a pessoa está magrinha, a tendência é ela ter uma saúde bem ok. E aí conforme o corpo dela vai se modificando e ela vai ganhando peso, a gente vai vendo aí que vai aumentando o risco dela contrair. No verde está ok, no vermelho o risco dela contrair alguma doença crônica, se ela não tem ainda, é muito grande. Belezinha? Estão entendendo tudo ok? Vamos passar para o próximo slide. A gente vai estar falando sobre a utilização de tabelas de peso e de estatura que pode reforçar um conceito errado de que peso corporal é mais importante do que a gordura corporal. Por quê? Tem muita pessoa que às vezes ela está muito preocupada com o peso dela e não com a composição corporal. Ela está preocupada em dela ser leve e ser magro. São coisas distintas. Às vezes a pessoa vai na academia porque eu tô gorda, quero perder peso, quero ficar mais magro. Mas ela está se relacionando muito ao peso dela, a perder peso. Porque quando a gente fala magro, a gente está relacionado à composição corporal. Uma pessoa magra, ela não necessariamente ela tá magrinha, como a gente diz, né? Ela pode ser um magro mais forte. Porque o magro está relacionado à quantidade de gordura corporal que ela tem. Então ela pode ter uma gordura corporal pequena, ter uma massa muscular mais alta e ela continua sendo magrinha. Agora, a pessoa que ela tem um percentual de gordura alto e ela tá achando que ela tá magra, ela não tá. Ela tá com o aumento da gordura corporal dela bem elevado, bem acima do que é o normal para ela, e isso vai tornar ela de uma certa forma com a massa gorda muito maior do que a massa livre de gordura. Então às vezes a gente confunde. Às vezes a pessoa está mais preocupada em ser leve do que pesada, mas não está preocupada com a composição corporal. Então a gente tem alguns dados, alguns parâmetros que a gente consegue saber se a pessoa realmente está ou não acima do peso, se ela está com um percentual de gordura maior do que ela deveria. Então a gente às vezes tem como opção usar essa questão da relação cintura-quadril, que é um cálculo que eu vou mostrar para vocês mais à frente. A gente também tem a questão das dobras cutâneas, a gente consegue
mensurar a quantidade de gordura corporal que a pessoa tem em parte do corpo. E temos também o IMC. Porém, o IMC, ele não é uma forma tão exata de você saber se a pessoa ela tá ou não com a composição corporal dela de uma forma assim que a gente pode dizer incorreta. O IMC ele vai te dar a relação peso-altura. Então, pode ter duas pessoas com o mesmo tipo de peso e com a mesma altura, porém com composição corporal diferente. Se você calcular a IMC dessas duas pessoas, vai dar igual. Então, você não tem como saber se uma pessoa ela está realmente magra ou se ela está somente com nível de gordura alto, beleza? Mais à frente a gente vai estar falando sobre a relação cintura-quadril, que é um cálculo que se faz a partir da medida da cintura e do quadril, e aí você, através desse cálculo, você vai conseguir verificar o risco dela ter alguma doença cardiovascular, que é o que eu falei daquela obesidade ginoide e androide. Se a pessoa tiver uma obesidade androide, ela tem um risco altíssimo de ter alguma doença cardiovascular, de ter algum infarto e assim por diante. Vou passar o slide e vocês vão entender melhor. Bom, aí tem um pouquinho explicando sobre o que é esse RCQ, que é a relação cintura-quadril, como já havia explicado antes. Ou seja, se a gente faz esse cálculo aí de uma pessoa, o índice ele for igual ou maior do que 0,85 para as mulheres e 0,90 para os homens, significa que o risco ele existe, mas ele está ali, é um índice de corte, ok? A partir desse resultado, ou seja, se for um resultado maior do que esse daí, tanto para as mulheres quanto para os homens, o risco ele começa a aumentar. Ele demonstra um maior risco desse homem ou dessa mulher, desse indivíduo, né, num caso geral, dele ter uma doença cardiovascular. Se o número for menor do que 0,85 para as mulheres e 0,90 para os homens, significa que ele é considerado seguro. Ou seja, a pessoa ela não vai ter nenhum risco de ter uma doença cardiovascular por conta dessa relação cintura-quadril. Agora, se ele for maior do que 1, seja tanto para o homem quanto para a mulher, aí esse risco já aumenta e existe um risco grande desse indivíduo ele contrair alguma doença cardiovascular por conta dessa relação. Se a gente for observar aí no próximo slide, a gente vai ter um passo a passo aí de como a gente faz esse cálculo e eu simulei alguns resultados para a gente verificar tanto do homem quanto da mulher os casos que podem acontecer. Vamos lá, como calcular a relação cintura-quadril? Primeiro você vai medir a circunferência da cintura no ponto mais estreito, ou seja, sabe aquela valinha que tem na sua cintura aqui, aquela parte mais fininha? Você vai medir ali, na parte fininha da cintura, ok? E na circunferência do quadril você vai pegar a parte mais larga, ou seja, você vai pegar uma fita métrica, primeiro você passa na cintura, viu qual é o ponto mais fininho, o ponto mais estreito? Você vai anotar aquele quantidade de centímetros ali. E você depois vai para o quadril e vai fazer a mesma coisa num ponto mais largo. Lembrando que os pés, eles não podem estar afastados um do outro. Você precisa estar com o pé juntinho para que você possa fazer esse cálculo certinho, ok? E aí você tirou essas duas medidas, você vai dividir a circunferência da cintura pela circunferência do quadril. Sempre em centímetros, ok, pessoal? Se passar de 1 metro, você vai botar 100 centímetros e tantos outros centímetros que passaram. Beleza? Então vamos ver o exemplo aí. Esse primeiro quadrinho aí, a gente está falando a respeito da mulher. E o segundo quadro a gente vai estar falando a respeito do homem. Então o primeiro caso aí que eu botei para vocês,
A mulher ela tem uma cintura de 60 centímetros e um quadril de 80. E aí o resultado ficou 0,75, ou seja, ficou abaixo daquele 0,85 que a gente viu no slide anterior, que é a linha de corte. Ou seja, a gente observa aí que a cintura dela tem uma medida menor do que a do quadril. Ou seja, em tese, sempre quando você tiver uma cintura menor do que o seu quadril, a princípio tá ok, beleza? A princípio essa divisão aí vai dar com resultado ok. No segundo caso, a gente tem uma cintura de 90 centímetros e um quadril de 110. Então, percebam aí que a cintura ela também está menor do que o quadril. Porém, o resultado ele deu ali quase que na risca. Ele deu 0,81, ou seja, é uma medida, é um tamanho que a gente tem que começar a se preocupar, tá? E o terceiro caso, a gente tem uma cintura de 100 centímetros e um quadril de 80, ou seja, nesse caso aí eu já inverti. Já tem uma mulher que ela tem uma cintura bem maior do que o quadril, ou seja, cai naquele exemplo que ela não está na obesidade ginoide, ela está na obesidade androide, ou seja, ela está como se fosse no formato de uma maçã. E aí, observem aí, o resultado deu 1,25, ou seja, acima daquele 1,0 que é o risco para todo mundo. No quadro dos homens, a gente tem aí um exemplo de uma cintura de 67 centímetros com quadril de 80. E aí deu 0,84, abaixo de 0,90, que é a linha de corte para o homem. E aí, nesse caso aí tá ok. Novamente a gente percebe aí que a cintura ela tá menor do que o quadril. No segundo caso, a gente tem uma cintura de 75 centímetros e um quadril de 80, ou seja, eles estão bem quase iguais, né? Só 5 centímetros de diferença. E o resultado deu 0,93, ou seja, tá naquela risca lá onde o perigo ele já está existindo, mas ele está dentro de um parâmetro ali perto da linha do corte. E a gente tem aquele famoso caso da obesidade androide, que é o formato da maçã. A gente tem um homem aí com 120 centímetros de cintura e o quadril 85 centímetros. E olha o resultado quanto deu, 1,41, ou seja, deu bastante alto. E aí, com esses resultados aí, com esses exemplos, a gente percebe que em geral, quando a pessoa ela tem a cintura menor do que o quadril, a tendência é dar um resultado mais baixo. E quando ela tem a cintura mais alta que o quadril, a tendência é dar um resultado mais alto. E aí sempre que a pessoa tiver a cintura maior, consequentemente aumenta o risco dela ter uma doença cardiovascular. Então a gente tem que ficar bem atento nisso aí, para a gente não correr o risco de estar com uma doença cardiovascular e estar beirando uma doença crônica e ter um agravamento, ter um prejuízo na nossa saúde, ok? Nós vamos estar passando para o próximo slide, que é o slide de exercícios. Vocês vão realizar alguns exercícios aí e ao final vocês vão estar enviando para esse e-mail que está embaixo, tá? Você vai fazer, o primeiro exercício você vai fazer uma avaliação da circunferência da cintura e do quadril dos seus responsáveis e calcular a relação da cintura e quadril, como eu expliquei nos slides anteriores. E vai verificar o risco. Como assim? Por exemplo, você vai pegar uma fita métrica aí da sua avó, que de repente ela usa para fazer uma costura, ou até mesmo da sua mãe, e vai verificar qual é a medida da cintura, lembrando que a cintura é a parte mais fininha do corpo, do seu responsável, da cintura ali, e você vai tirar também do quadril, que é a parte mais larga, lembrando que o pé, pessoal, tem que ficar juntinho, tá?
Você vai fazer essa verificação, pegou a medida tanto da cintura como do quadril, você vai dividir uma pela outra, e aí o número que der você vai saber se a pessoa está com risco alto, se a pessoa está com risco baixo, e aí você vai colocar aí pra gente, tá? Você vai fazer pelo menos 2 pessoas. E você fez isso, terminou de fazer, viu qual era o risco, aí você vai partir para o segundo exercício. O segundo exercício é o seguinte: vamos supor que em sua família, ao realizar esse relação cintura e quadril, você identifique que alguém tem um risco a contrair alguma doença crônica não transmissível, ok? Devido a essa relação da cintura e quadril ter dado um resultado acima de 1, que foi o exemplo que a gente falou anteriormente. Por exemplo, se fosse um desses últimos exemplos aí, tanto a mulher com a cintura de 100 e o quadril de 80, quanto do homem com a cintura de 120 e o quadril de 85, que deram 1,25 o resultado e 1,41. Se você tivesse alguém na sua família com um caso desse, o que você orientaria para essa pessoa fazer para ela não continuar correndo risco de ter uma doença crônica ou dela ter alguma doença cardiovascular e, infelizmente, acabar vindo a falecer posteriormente por conta de uma complicação desse caso? Então você vai supor que tivesse alguém na sua família e você vai me falar como que você orientaria a esse familiar, se você faria, o que você faria com ele, né? Beleza, pessoal? Tenha uma ótima semana. Qualquer dúvida é só entrar em contato e, ao terminar de fazer esses exercícios aí, é só enviar para esse e-mail. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana.